Amém, irmãos. Vamos estar orando por nossa palavra. Senhor, te agradecemos por mais um dia na tua casa. Pedimos que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria. Edifica a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quarta-feira nós iniciamos a nossa exposição em Abacuque. Alguns dos irmãos não puderam estar presentes. Essa palavra vai estar disponível no canal da igreja. Seria interessante que alguma brechinha vocês assistissem essa palavra. O conteúdo dela é muito importante. Abacuque é um profeta muito especial, que fala numa época especial, nos mostra princípios, que nos ajudam a entender muitas das coisas que acontecem no mundo. Por exemplo, um dos clamores do profeta: Senhor, até quando o Senhor vai estar vendo a violência em Jerusalém, a violência em Judá, a maldade, o Senhor não vai fazer nada? O profeta estava vivendo numa época difícil, uma época de impiedade. Nós vamos lembrar juntos do que foi profetizado no livro de Naum e no livro de Sofonias, mostrando qual que era a realidade espiritual. O rei Josias havia morrido em 609 a.C., e após ele, Jerusalém, Judá, teve 3 reis. Esses 3 reis reinaram por muito pouco tempo, eles se perderam, e eles reinavam numa época muito difícil. Quem está profetizando nessa época também? O profeta Jeremias. Quem já está vivo nessa época? O profeta Ezequiel. Então, uma época toda especial. Para vocês entenderem, essa época que retrata aquele finalzinho que nós estudamos junto do livro dos reis, do livro das crônicas. Então, é uma época em que Deus está trazendo juízo. Agora, o mais interessante do livro de Abacuque, quando Abacuque clama, qual que era a expectativa dele? Que Deus levantasse um rei bondoso, no estilo de Josias, de Ezequias, de Davi. Essa era a expectativa. Sempre que o profeta, sempre que o povo clamava por um líder. E aí o que aconteceu? Deus responde a oração do profeta. Só que ele responde de uma maneira surpreendente. Ele fala: olha, sabe os caldeus? Esse povo guerreiro que está tomando todo mundo? Eles são a resposta para a violência do meu povo. Eu vou trazer os caldeus. E eles vão executar juízo sobre esse povo. Eu vou moer todas as estruturas. Como eu dei um exemplo. Imagina o Senhor juntar todos os feiticeiros, todos os médiuns, todos os idólatras da face da terra. E eles terem uma autorização de Deus de fechar todas as igrejas. Esse é o quadro de Abacuque. Por quê? Porque o templo seria destruído. Sem templo não existe sacrifício a Deus. Era como se nós, igreja, clamássemos pelo tempo de hoje, e Deus respondesse da seguinte forma: eu vou fechar as igrejas, a coisa vai piorar. E aí você fala: Senhor, eu não entendi. É bom entender por quê? Porque o povo era mau. O povo estava desviado, o povo estava em desobediência, o povo não temia a Deus. E Deus simplesmente está cumprindo a lei de Moisés. A retribuição, a chamada justiça retributiva do Antigo Testamento. E na lei de Moisés, quando o povo desobedecia, havia sim essa promessa de que Deus traria o inimigo e que eles seriam levados cativos. Esse é o ambiente do livro de Abacuque. E o capítulo 1, na verdade, ele termina no primeiro versículo do capítulo 2. Lembrando que a divisão bíblica de capítulos e versículos é algo recente. Coisa de 600 anos, é coisa nova. Quando a Bíblia foi escrita, não havia essa divisão de capítulos e versículos. Então, quem dividiu, colocou o primeiro versículo do capítulo 2 como capítulo 2, mas na verdade é o encerramento do capítulo 1.
E como o capítulo 1 se encerra? De uma maneira curiosa. Abacuque fala, olha, eu vou sentar e vou esperar aquilo que o Senhor vai falar e aquilo que ele vai fazer. E aí inicia-se uma outra temática no capítulo 2. Amém? Então vamos lá. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Deixa eu virar minha página da introdução aqui. Versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Como que Deus responde? Deus responde com uma visão. O que lembra aqui? Isso aqui lembra os 10 mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra. Que mais? Deus quer colocar a visão de uma maneira bem visível. Por quê? Porque isso aqui é uma profecia, isso é um decreto de Deus. Deus, ele primeiro decreta, depois ele traz a profecia que avisa o povo, e depois ele age em sua providência, executando aquilo que foi decretado. Por que que Deus está exigindo que se coloque isso de maneira escrita? Para mostrar que aquilo iria se cumprir, que foi falado antes. Lembra do capítulo 1 que Deus fala o seguinte, olha, eu vou fazer uma obra, em resposta a essa tua oração, que quem passar não vai acreditar. E qual que era a obra? O juízo sobre Jerusalém. Então Deus está avisando antes. O que nós temos que lembrar? A Bíblia é o único livro religioso do mundo que tem profecia. A Bíblia coloca a sua veracidade à prova. Como? Anunciando antes o que vai acontecer no futuro. Por isso que Deus manda colocar em letras bem claras. Não apenas isso. É um aviso para se preparar. Lembra que nós aprendemos em Sofonias que quando Deus avisa seu povo profeticamente, é uma declaração de amor? Porque em avisando o seu povo, o povo pode se preparar. Também mostrando que Abacuque era um profeta verdadeiro. Porque o teste do profeta da antiga aliança é que aquilo que foi profetizado se cumpre. Lembrando que não existem mais profetas do Novo Testamento. Profetas são apenas do Antigo. Por quê? Porque eles eram infalíveis. Tudo que os profetas do Antigo Testamento falaram se cumpriu. E o que ainda não se cumpriu vai se cumprir nos dias do Apocalipse e do milênio. Na eternidade. Essa é a credencial do verdadeiro profeta. Pastor, e hoje? Hoje o que nós temos é uma espécie de um dom. Que são o quê? Palavras inspiradas pelo Espírito Santo aos seus homens de Deus para exortar, redarguir, consolar e orientar a igreja. E essas palavras têm que ser julgadas pela mesma igreja. E no máximo podem ser 3. E tudo feito em ordem. Alguns dão o nome disso de dom de profecia. Existe uma polêmica se é dom de profecia, se não é. Eu acho que encaixa bem. Não é forçar por demais. Agora, o que nós não podemos aceitar hoje em dia é cartomante gospel, que é o que mais tem nas igrejas. Inclusive existem lugares onde espíritos malignos da área da adivinhação, eles agem. Porque são seres espirituais invisíveis que conhecem alguns eventos e eles usam isso para ministrar o seu engano. Então, assim, sempre que alguém falar da parte de Deus, ela vai falar segundo a verdade da Escritura. Por isso que eu tenho condição de julgar.
Se alguém se levanta, por exemplo, como uma vez o senhor me usou aqui em 2014, está gravado. Eu lembro que o senhor me usou e me incomodou para transmitir à igreja. Eu estava vendo aquela passagem de Abraão, onde Deus fala, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí o senhor me incomodou, falou, ó, fala a minha igreja, para ela se preparar. Por quê? Porque o governo do Brasil se levantou contra Israel de maneira aberta. E eu vou trazer juízo contra o Brasil. Isso era final de 2014, estava tudo bem. No final de 2015, Deus começou a virar do avesso o nosso país. Inclusive aquele governo caiu. Agora, o que foi? Foi algo baseado na Escritura, percebe? Na segurança da Escritura. Ah, como Deus falou? Falou em meu pensamento. Colocou uma inclinação, colocou um querer, colocou um peso no meu espírito. E glória a Deus por isso se cumpriu. Percebe agora? Nesses dias aqui, tinha que se cumprir 100%. Senão Abacuque não seria um verdadeiro profeta. E o povo tinha que ser avisado. Porque quem se preparou, quem consertou sua vida, foi livrado. Ganhou sua vida como despojo. Não foi morto. Amém? Vamos lá, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo, que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. O que a profecia vai falar? Aqui a profecia está falando do povo babilônico. E ela está apontando para o seu líder, Nabucodonosor. Nós vamos ver no livro do profeta Daniel que Nabucodonosor ficou extremamente orgulhoso. E ele fez muitas coisas. Nabucodonosor era um guerreiro poderoso. Era um estrategista de guerra como poucos. Ninguém conquistaria o que ele conquistou se não soubesse o que estava fazendo. Porém, nós sabemos que isso foi feito porque Deus assim determinou, para cumprir os juízos de Deus. Agora, o que o texto mostra? De um lado, o orgulho. De um lado, a soberba. E aí o texto mostra o versículo mais importante desse capítulo, talvez do livro. O meu justo viverá pela fé. Esse versículo é repetido 3 vezes no Novo Testamento. Na carta de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Gálatas e na carta aos Hebreus. Cada um no sentido, mas quando você pensa fé, qual é o nosso problema? Nós confundimos fé com esperança. Às vezes você pergunta para uma pessoa, você está orando por alguma coisa? A pessoa fala, sim, eu estou orando por um emprego. E eu tenho fé que Deus vai me dar. Aí a pergunta é, sua fé está baseada em quê? Aí a pessoa vai ter 2 respostas possíveis. A primeira, a minha fé está baseada no poder de Deus e nas promessas dele. A segunda resposta, a minha fé está baseada porque eu acredito muito. A primeira resposta é correta. Você está tendo fé no Deus da Bíblia e nas promessas que ele faz. Só que no Brasil, em geral, a palavra fé quer dizer, não, eu acredito muito, isso é esperança. Outra coisa importante,
nas profetadas modernas. Por exemplo, já foi profetizado que o Brasil teria um presidente evangélico. Mais de uma vez foi profetizado isso. E aí não se cumpriu. E aí quem deu a profecia falou o seguinte: olha, faltou fé do povo para a profecia se cumprir. Quem já ouviu isso? Que teve uma profecia e faltou fé para se cumprir. Quem já ouviu isso? Vamos recapitular o que a Bíblia ensina? O que é uma profecia? Deus faz um decreto. Aí ele traz uma profecia. E a sua providência faz com que cumpre. Aonde que está a fé do povo? Não está. Deus não depende da nossa fé. Percebe com a visão errada? Aí me dá um trelelê, eu tenho uma coisa na minha cabeça e falo, ó, o Brasil vai ser um país cristão. Brasil vai ser ganho para Jesus. Irmãos, nem Jerusalém foi ganho para Jesus quando Jesus andou aqui na terra. Acorda! Percebe do que eu estou falando? Deus não depende da fé do povo. Deus depende do seu decreto. Quando Deus fala, Ele avisa e Ele cumpre. Amém? Glória a Deus por isso, irmão. Se dependesse da minha fé, eu estava morto. Minha fé é um lixo perto do poder de Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Nós somos nada perto da grandeza de Deus. Temos que confiar nele. Maldito o homem que se estriba no homem, que confia no homem. O que é confiar? É pôr apoio no braço forte do homem. Isso é uma maldição. A sua confiança tem que estar no poder de Deus. Amém? Creia nisso. Aleluia. Versículo 6. Não levantarão, pois, todos esses contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura não se levantarão de repente teus usurários, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhes servirás tu de despojo, porquanto despojaste a muitas nações. Todos os demais povos se despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência feita à terra, à cidade, e a todos os que nela habitam. Até aqui. Olha que interessante, vamos recapitular juntos, para vocês entenderem. Abacuque clama a Deus, violência. Deus responde, vou trazer os caldeus. Abacuque retruca, Senhor, como que o Senhor vai trazer uma nação ímpia? Agora eu vou sentar aqui e vou esperar a resposta do Senhor. Aí Deus responde, como? Denunciando o pecado dos caldeus, a arrogância do povo e mostrando a diferença com o verdadeiro povo de Deus. Declarando que o justo viverá pela fé, pela confiança no Senhor. E aí, aqui vai começar um cântico de 5 ais. O que é um ai? É um aviso de terrível juízo. O que Deus está falando? Abacuque, eu vou trazer os caldeus, mas ai deles, porque eles vão ser julgados pelos pecados que eles cometem. Eles vão responder por cada crime, eles vão responder por cada saque, eles vão responder por cada roubo. Aqui, em especial, ele está falando o quê? Da ganância, dos saques de guerra, dos pesados impostos que os babilônios impunham sobre os povos conquistados. Os povos empobreciam. E como que Deus faz isso? Olha que interessante. Esse é um doce equilíbrio. O Todo-Poderoso faz um decreto. A vontade dele sempre se cumpre.
Ele usa os homens para cumprir sua vontade, mas ele não é autor do mal. Uma das hipóteses mais bíblicas que tem é o seguinte: basta que Deus retire sua mão e entregue o homem ao seu próprio desejo. Que o pecado no coração do homem, como Deus conhece o coração, sabe os anseios, sabe que se aquelas circunstâncias forem cumpridas, o homem vai agir daquela forma, Deus apenas entrega o homem a ele mesmo e controla as situações. Por isso que o homem é responsável. Essa mesma dinâmica nós vemos na nossa salvação. O homem sempre resiste a Deus. Existem inúmeros versículos que mostram que o homem resiste a Deus. No chamado geral, lembra? Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Porém, aos escolhidos é dada a graça irresistível, que é poder de Deus. A pessoa nasce de novo e, como consequência, passa a amar a Deus. Como Jesus ensinou a Nicodemos, a pessoa nasce da água e do Espírito. Lembra que toda vez que você pensa na sua salvação, você tem uma convicção que foi Deus? Já percebeu isso? Que você olha para a história da sua vida e fala: nossa, mas eu de mim mesmo não seria salvo. Eu só pensava na minha vida, eu não pensava em Deus. Às vezes até ia para uma reunião religiosa, mas Deus não era o primeiro da minha vida. Então todo nascido de novo sabe que foi Deus. Por quê? Porque ele teve que agir miraculosamente. Porque a encrenca era grande, a encrenca era rebelde. Palavras de Estevão, primeiro mártir cristão, diante do Sinédrio: vós sempre resistis ao Espírito do Senhor. Esse irmão pagou com a vida, foi morto a pedradas. Enquanto Paulo segurava a roupa daqueles que o matavam. Esse mesmo Paulo, rebelde a Deus, inimigo da igreja, foi chamado de uma maneira irresistível. Derrubado do cavalo, caiu cego e atônito, sem escolha nenhuma, e apenas foi chamado para fazer o que ele fez. E fez, porque ninguém é mais duro do que Deus. O que eu estou querendo dizer, irmãos? O que Deus decreta, Ele o faz. E o que Ele determinou para a sua vida vai se cumprir. Não haja contrário aos desígnios de Deus. Você vai se machucar de maneira desnecessária. Aqui, Deus, na sua grandeza, na sua justiça, Ele está dando a retribuição a um povo cruel, a um povo malvado, a um povo que algumas vezes até se excedeu contra algumas nações. Lembra que Deus é justo e Ele dá a retribuição àqueles que praticam mal. Não apenas isso, Ele dá a retribuição de maneira proporcional. Amém? Mais à frente nós vamos ver uma aplicação disso. Versículo 9. Ai daquele que para sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Aqui é usado uma figura poética das madeiras e das pedras das construções que foram feitas, tanto de dinheiro roubado, como do trabalho escravo. Aí Deus traz uma figura poética, é um cântico, falando o seguinte: olha, a madeira que você usou no teu palácio vai clamar contra ti. É uma figura de linguagem, mas avisando o quê? A justa retribuição de Deus ao exército babilônico e toda a sua liderança. Deus já está avisando antes, irmãos, essa profecia foi se cumprir 70 anos depois.
de maneira espetacular, quando Ciro tomou a cidade de Babilônia. Naquela noite em que o rei Belsazar estava fazendo uma festa e pegou os utensílios do templo para tomar vinho, e aparece uma mão riscando no teto, Menemene, Tekel, Ufarsim. E o velho Daniel vai interpretar aquela visão falando, olha, você foi pesado, você foi achado em falta, vai cair. Naquela noite, Dario, o Medo, grande general dos persas e dos medos, desviou o rio Eufrates e entrou por baixo da cidade, matou todo mundo. Cumprindo que profecia? Essa aqui que foi feita 70 anos antes. Sabe o que o profeta está falando aqui? O profeta está falando o seguinte, ô povo, vamos fazer o seguinte, ó, existe um exército que é a junção do exército dos Estados Unidos, do exército da China e do exército da Rússia. Esse exército vai tomar tudo. E eu vou derrubar eles. Esse é o absurdo que o profeta está profetizando. E aconteceu. Porque o nosso Deus decreta, profetiza e cumpre. Amém? Não existe exército humano que seja maior do que o poder de Deus. Não existe. Vamos seguir. Versículo, espera aí, 12. Isso. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que interessante. Deus mostra aqui duas coisas. Primeiro, a destruição dos planos dos iníquos. Esse versículo aqui, ele tem uma dupla referência, mostrando o juízo que Deus iria executar contra os babilônios e o juízo futuro contra toda a terra. Como que eu sei que tem a ver com o juízo futuro sobre toda a terra? Por causa do final do versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu pergunto, esse versículo já se cumpriu na história? Vai se cumprir quando? Na segunda vinda de Cristo, quando a eternidade for aberta, no período que nós chamamos de milênio, que é a abertura da eternidade. Entendeu? Como eu sei que é para o futuro. Isso nunca se cumpriu. Alguns estudiosos aqui querem encaixar o trabalho da igreja. Com todo respeito, amo esses estudiosos, mas eu acho que é esticar demais o versículo. Diferente de dizer que esse evangelho do reino será pregado a toda a nação, é bem diferente. Entenderam como é que se faz a interpretação bíblica? E aí, seguindo, versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti que adicionas a bebida o teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia, em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Vamos fazer uma pausa aqui antes de ler o 17. O que acontece? Aqui esse versículo faz uma ligação entre o abuso das bebidas alcoólicas e a lascívia, a pornografia. O que acontecia aqui? Primeiro, nas festas dos líderes eram regadas com muita bebida.
Muitas daquelas festas eram marcadas por orgias. Segundo, o exército babilônico tinha hábito de embriagar os prisioneiros, embriagar num nível tal que eles chegavam a tirar sua roupa. E para determinadas nações, tirar a roupa era a maior vergonha que podia ter. Tanto é que na Bíblia, pecado exposto, Deus fala, mostrarei a tua nudez. Tanto é que Adão, debaixo do pecado, viu que ele e Eva estavam nus e Deus fez roupas para eles, para substituir as roupas que ele tinha feito. Entende esse princípio? Só que Deus aqui dá uma palavra fortíssima. O que é ignomínia? A palavra aqui nos traz a ideia de vômito. O que Deus está falando? Olha, vocês embriagam, vocês humilham, vocês envergonham. Então é o seguinte, bebam, porque vocês vão vomitar e vão vomitar em cima de vocês. E vocês vão ser envergonhados por causa desse vômito. Olha que palavra dura. Deus está falando, eu vou dar retribuição. E é o seguinte, vocês também vão ficar nus, mostrando a incircuncisão. Lembra que a circuncisão era o sinal do povo de Deus no genital masculino. As nações não eram circuncidadas. Ao ficar nu, se expunha a sua intimidade e via-se que ele era incircunciso. Mas a palavra é duríssima. Quem aqui já teve a infeliz oportunidade de ver alguém no estado de embriaguez assim, irmãos, olha, é nojento. É degradante quando a pessoa chega nesse nível de embriaguez. É terrível, é roupa, é cor, é tudo. Terrível. E aí o 17 encerra o pensamento, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos que nela habitam. O que está falando aqui? Do que eles fizeram sobre as nações pagãs. Os babilônios, quando marcharam, não marcharam apenas sobre Israel. Eles tomaram toda a terra, eles tomaram todo o Império Assírio. Eles fizeram estrago. Deus usou os babilônios para executar juízo contra as nações. Nós vimos isso nas profecias de outros profetas. Deus não só apenas prometeu juízo contra Jerusalém, prometeu juízo sobre as nações em volta. Agora, o que Deus está falando? Do mesmo jeito que vocês destruíram, eu vou levantar as feras da terra, eu vou colocar espanto contra vocês, eu vou trazer juízo. Por causa de todo o estrago que vocês fizeram. Deus está dando a justa retribuição. Porque Ele é um Deus bom, porque Ele é um Deus justo. Ele tem que retribuir. Isso é o mais legal. Somente a mente de Deus sabe como administrar tudo isso. Nosso cérebro não alcança. Nós servimos a um Deus insondável. Nós não temos resposta para tudo na Bíblia. Abrindo parêntese na palavra. Nossa salvação, a Bíblia fala, antes da fundação do mundo, Deus escreveu nosso nome no livro da vida e Ele veio e nos salvou. Isso aí foi um presente dele, não veio de nós. Amém, amém. Agora, mesmo a Bíblia ensina que Deus deu a fé, Deus deu o método, Deus deu a graça para quem foi salvo. E a mesma Bíblia ensina que os que não foram salvos, não foram salvos, porque rejeitaram a graça. Só que a Bíblia não explica como isso funciona. Se você quiser explicar, você está falando mais do que a Bíblia fala. Quer tentar? Tenta. Por isso nós ensinamos, olha, Deus nos salvou, não foi nada em nós.
É dom de Deus. Porque ele fez isso? Porque lá antes da fundação do mundo ele nos elegeu, escreveu nosso nome no livro da vida. E veio buscar o que estava perdido. Ah, mas e aquele que foi para o inferno? Aquele lá foi para o inferno porque ele não recebeu a palavra da salvação. Ah, então você está me dizendo que Deus deu a fé para o eleito e não deu a fé salvadora para o incrédulo? É isso mesmo que a Bíblia ensina. Ah, como que ele fez isso? Não sei. A única coisa que eu sei é que ele é bom e justo. E quanto a isso eu não desconfio, que ele é amor. E que ele quer a salvação de toda a espécie de homens. Essa é a informação que eu tenho da Bíblia. Parou aí. Percebe qual é o problema de quem quer responder? Está falando coisas que a Bíblia não fala? Ah, mas eu não concordo. Mas você está falando segundo a sua lógica. Você não está falando segundo a verdade de Deus. Entenderam como funciona? É o que está nessas passagens. Não adianta querer entender. Deus traz os babilônios para executar juízo contra o povo. E ele fala, vocês são responsáveis, eu vou moer vocês também. É Deus. Deuteronômio 29, 29. Aquilo que Deus quis revelar, ele o fez. Porém, tem coisa que ele não quis revelar, parafraseando. Tem coisa que ele não quis. Percebe? E aí, para encerrar o capítulo, versículo 18, que aproveita a imagem de escultura, depois que a esculpiu o seu artífice, ela é imagem de fundição, que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ele começa a fazer o fechamento do capítulo de uma forma interessante, denunciando a idolatria da Babilônia. Lembra no capítulo 1 que o profeta fala, Senhor, nós morreremos? Em alguns manuscritos antigos, Senhor, tu morrerás. O que o profeta está dizendo? Que ao Jerusalém ser destruída, ao templo ser destruído, os babilônios iam dizer que Marduk, o deus babilônio, venceu o Deus Todo-Poderoso dos judeus, nosso Deus. Lembra disso? A resposta está aqui. Olha, os ídolos não são nada. O que eles representam? Nada. Eu só autorizo que aconteçam os ídolos, que é para aquele que fez cair no engano. E ser preso nesse engano. Porque o ídolo é vazio. Deus aqui está dando a resposta lá do capítulo 1. Mostrando que Marduk não é Deus. Mostrando que o ídolo não é nada. Entendeu? Essa é a resposta que Deus dá. Tudo vai se encaixando. Lembrando que para aqueles povos, ter o templo do seu Deus destruído, olha, era terrível. E aí o capítulo termina, versículo 19. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É o complemento do pensamento. O ídolo é de ouro, o ídolo é de prata. A pedra, o pau, é tudo imagem muda. Não tem nada, não há fôlego de vida. Conforme um outro trecho da Bíblia, tornem-se semelhantes a eles, todos que o adorem e neles confiam. Idolatria é uma maldição. E aí, o versículo 20 encerra com uma proclamação solene. Cale-se diante dele toda a terra. Entenda o que Deus está falando. Esse versículo é usado por algumas igrejas para pedir silêncio da igreja durante a exposição bíblica. Está errado. O versículo não está falando disso. Mas imagina, eu vou começar a palavra e eu falo.
Irmãos, vamos à exposição bíblica. Aí todo mundo com cara de santo. Sabe, cara de santo gospel. Evangélico, sabe? E aí eu falo, cale-se diante dele toda a terra. Todo mundo abaixa as orelhas, não é? Não é assim? Só que não é o que o versículo está dizendo. Sabe o que o versículo está dizendo? Vou parafrasear a linguagem do pastor Maurício nos dias de hoje. Olha, eu vou arrebentar com a terra. Eu vou trazer um juízo que vocês não imaginam sobre esse povo. É um juízo que vai causar mudez em vocês todos. O espanto vai ser tal que ninguém vai abrir a boca. Eu te pergunto, na sua vida, você nunca viu alguém que recebeu um juízo que você não tinha nem o que falar? Tenta lembrar. A pessoa se arrebentou de uma forma que você não sabia nem o que falar. Deus moeu. Agora multiplica isso para a nação mais poderosa da terra. Deus mandando calar, vocês vão ficar espantados. Não vai sair uma palavra da sua boca. Babilônia, você vai deixar de ser. É uma maneira de terminar o capítulo de uma forma terrível. Irmãos, terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Isso está escrito na carta de Paulo aos Gálatas. É isso, acho que cai. De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar certamente colherá. Se não me engano é Gálatas 6. Pode ser que o endereço esteja errado. Terrível coisa. Entenderam? Vamos a algumas aplicações. Veja. Primeiro, o perigo do enriquecimento ilícito. Irmãos, cuidado com desonestidade. Aquilo que não é seu, não pegue. Não minta. Não haja fora da lei. Faça as coisas de maneira correta. Enriquecimento ilícito vai trazer consequência. Essa promessa aqui aos babilônicos, eu posso extrair esse princípio, porque ele é validado no Novo Testamento. Quando Deus fala que os roubadores não entrarão na cidade. Enriquecimento ilícito é roubo. Seja honesto em tudo. Amém? Que mais? Veja, Deus castiga o pecado de maneira proporcional. Nem mais, nem menos. Porém, ele pode fazer isso no momento que está acontecendo, como ele fez com os babilônios. Ou ele pode fazer isso no juízo vindouro, é indiferente. Porque para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Ele é o eterno. Sabia que um dos nomes do nosso Deus, aliás, o meu preferido, o eterno, olha que lindo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Onde começa a eternidade para trás, onde começa a eternidade para frente, onde termina. Entendeu? Então, para Deus é simples. Julga no juízo final, lança no lago de fogo em tormentos. Parece que Jesus ensina que vão haver níveis de juízo no inferno, no lago de fogo. Porque ele fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, haverá menor rigor no juízo em Sodoma e Gomorra do que contra ti. Então isso aponta para níveis de juízo. Eu creio que tem a ver. Alguns vão ser condenados à eternidade sem Deus com nível de juízo. Outros vão ser condenados e vão ter uma consequência. Eu acho que é o que Jesus está ensinando. Entendeu? Que outra aplicação? Veja.
talvez a mais importante, não conseguimos entender a mente de Deus. Qual é o problema da igreja? A igreja quer explicar o que a Bíblia não explica. Sabe por que nós vemos tantos debates na internet? Porque o pessoal quer explicar pela lógica humana o que a Bíblia não explica. Aceite. É o que Calvino chamava de doutor, douta ignorância. Irmãos, Calvino, talvez depois de Agostinho, foi o maior intérprete bíblico que já pisou nesse planeta. Ele era sem falhas? Não. Mas o camarada era fera. E ele chega num determinado momento do trabalho dele, que ele fala, irmãos, nós precisamos nos reduzir à nossa douta ignorância. Deus não fala sobre esse assunto. Aí vai o coitado do pastor Maurício, que não é a unha encravada do Calvino, e quer explicar o que Calvino não explicou, quer explicar o que a Bíblia não diz. Ah, mas é lógico que é isso. Irmãos, lógica tem que ser um lugar, mas ela tem que ser baseada na verdade bíblica. Se eu não tiver uma base bíblica para amarrar minha lógica, eu estou falando da minha própria cabeça. Isso é uma forma bem branda de idolatria. Cuidado, você não vai entender tudo. Deus não é obrigado a te explicar tudo. Deus não é nem obrigado a salvar você. Ele fez porque Ele é bom. Ele fez porque Ele quis. Ele fez esse milagre porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de luz, onde não habita trevas alguma. Não duvide da bondade de Deus. E não duvide do poder e da graça salvadora de Deus. Se salvou Abacuque, se salvou Paulo, se salvou a mim, se salvou a você, pode salvar qualquer um que você ora pedindo pela salvação dele. Então ore com fé, ore com confiança, porque Deus é poderoso para salvar. Já pensou se Ele respondesse para você? Você chegava e orava, Senhor, eu oro pela vida daquele meu tio. Já pensou se Deus respondesse assim e falava, olha, eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Ele tem livre-arbítrio. Então não vou atender sua oração, ele que creia. Você ia gostar dessa resposta? Agora já pensou você orar? Ah, Senhor, salva aquele meu bondoso tio. Aí Deus fala, filho, tranquiliza, é minha especialidade, eu sou o Todo-Poderoso. Tudo que eu quero, eu faço. Salva. Qual que é melhor confiar? Simples assim. Por isso que eu não canso de orar, Senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus!